Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas, 9 horas da noite. Eu sou Irineu Guarnier Filho e até às 10h30 da noite nós vamos falar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Estamos no Maio Laranja, uma iniciativa que quer dar visibilidade a esse assunto tão delicado. O tema do nosso programa de hoje é doloroso e, ao mesmo tempo, urgente. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil são violências silenciosas que destroem infâncias, marcam vidas para sempre e ainda permanecem escondidas dentro de muitas casas, famílias e comunidades. Maio é o mês da campanha Maio Laranja, movimento nacional de conscientização que busca romper o silêncio em torno deste crime. O dia 18 de maio marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, uma data criada para lembrar que proteger crianças e adolescentes é responsabilidade de toda a sociedade. Os números assustam. Milhares de casos são registrados todos os anos no país, mas especialistas alertam, a maioria nunca chega às autoridades. Muitas vítimas têm medo, vergonha ou sequer compreendem a violência que sofrem. Em grande parte dos casos, o agressor é alguém próximo, alguém em quem a criança confiava. Falar sobre este assunto é desconfortável, mas o silêncio protege o agressor, nunca a vítima. Como identificar sinais de abuso? Por que tantas denúncias não acontecem? O que falta para proteger melhor nossas crianças? Qual o papel da escola, da família, do Estado e da sociedade? O Ponto de Conexão está no ar. E antes de apresentar os nossos convidados do programa de hoje, eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E o Ponto de Conexão você pode acompanhar também ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Para participar do Ponto de Conexão de hoje, nós convidamos o Dr. Mauro Henrique Renner, vice-presidente da FMP, a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutor Mauro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, boa noite, um prazer tê-lo aqui conosco. Da mesma forma. Também está conosco a doutora Maria de Fátima Fernandes Geia, médica pediátrica e coordenadora do CRAI, o Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil. O centro, localizado no Hospital Presidente Vargas, aqui na capital, é referência no Brasil no atendimento a crianças vítimas de violência sexual. Doutora Maria de Fátima, seja bem-vinda ao nosso programa, boa noite, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigada pelo convite, muito pela oportunidade de estar aqui. E teremos também, completando aqui a nossa bancada presencial desta noite, o doutor Jaime Freitas da Silva, juiz de direito da 6ª Vara Criminal de Porto Alegre, do TJRS. Boa noite, doutor Jaime, seja muito bem-vindo também ao nosso programa, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, obrigado pelo convite e tratarmos desse assunto aí que é tão espinhoso aí para todos nós aí, que infelizmente tem crescido bastante aí nos últimos anos. Infelizmente, nós dissemos na abertura do programa, é um assunto, um tema desconfortável, ninguém se sente confortável para falar sobre isso, mas o silêncio acaba sempre beneficiando o criminoso, o agressor, nunca a vítima. Por isso é um tema que, apesar de tudo, a despeito de ser um tema doloroso, a gente tende a encará-lo e abordá-lo com a seriedade que ele merece. E hoje nós temos aqui um time de especialistas no assunto que vão nos ajudar a entender melhor esse fenômeno que eu conversava aqui antes de começar o programa aqui, conversava com o Dr. Jaime, ele dizia que é um crime que está, inclusive, aumentando, né, Dr. Jaime? Bastante. Os dados são crescentes. Sim, tem crescido bastante, né? Do último ano, em 2025, tivemos um número bastante grande de
estupro de vulnerável, né? Eu trouxe aqui também alguns dados iniciais aqui, até para a gente começar o debate, né? Por exemplo, de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, tivemos no primeiro juizado, que é a 6ª Vara Criminal, só para esclarecer, tem 2 juizados, tem o primeiro e o segundo juizado, ou seja, são 2 juízes que atuam na 6ª Vara Criminal. Eu atuo no primeiro juizado, então tivemos 48 ações penais, tá, instauradas, e isso de estupro de vulnerável, né? Estupro de vulnerável, só para esclarecer ao público ouvinte, é aquele estupro em que a criança ou adolescente é menor de 14 anos, tá? Até 14 anos é estupro de vulnerável. Sim. Acima de 14 anos, né? Aí, se houver uma violência contra a criança ou adolescente, passa a ser um crime de estupro, que é do 213. Sim. Em relação a esse artigo 213, tivemos 2 ações penais no ano de 2025. Já ainda no primeiro juizado, só este ano, de 1º de janeiro a 25 de maio, tá? Tivemos 124 ações de estupro de vulnerável e 6 ações de estupro do artigo 213, ou seja, um número extremamente grande, praticamente aqui triplicou, né, em relação, ou melhor, quadruplicou em relação ao ano de 2025. Então teve um grande acréscimo aqui, né? Já no segundo juizado, que a colega que atua ali, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025, foram 69 ações de estupro de vulnerável, 4 de estupro, e este ano, de 1º de janeiro a 25 de maio, foram 166 estupros de vulnerável e 4 de estupro do artigo 213. Ou seja, há um acréscimo muito grande em relação a essa questão. Esse fenômeno, obviamente, decorre de vários fatores, né? Principalmente da divulgação, né, desses fatos, que tem sido cada vez mais recorrente. O Disque 100, por exemplo, do Ministério... Sim. Do Ministério ali da Justiça, né, tem dado também um grande suporte para esse tipo de delito aí, que às vezes é uma denúncia anônima, a pessoa não quer se expor, mas sabe que determinada criança ou adolescente está sendo vítima, né, de um abuso, inclusive, e a grande maioria, de passagem, às vezes ocorre no ambiente familiar, né? Infelizmente. E aquela, por ser em ambiente familiar, às vezes esses fatos não vêm à tona. Sim. Ou se vem tardiamente, né? Às vezes quando a pessoa, às vezes, quando a pessoa já é adulta, né? Então tem porque essa questão. Porque a própria família, às vezes, acoberta, né? Para evitar o escândalo. Por vários motivos. Escândalo, questão financeira também. Tem várias situações. Nós vamos detalhar melhor depois, doutor Gemel, ao longo do programa, cada uma dessas situações. Mas antes eu queria ouvir da doutora Maria de Fátima o seguinte: como é que essas crianças chegam, doutora, lá no CRAI, e como é que vocês conseguem identificar à primeira vista um caso desse, quando não há sinais físicos evidentes, né, de agressão? Na verdade, na maioria dos casos, não existem esses sinais físicos. Não existem, né? A gente sabe, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem também, que a violência sexual, ela não é exclusivamente a relação sexual propriamente genital, dita, né? Pênis-vagina, né? Ou sexo anal. Então não há laceração, não há sangue, não há nada disso. A violência sexual, ela se apresenta de diversas formas. Sim. Então, os toques no corpo, toque das mamas, em diferentes partes do corpo, falas inadequadas, beijos não consentidos, o próprio assédio sexual, os crimes virtuais agora são o incesto, o voyeurismo, que é quando esse agressor fica espiando a vítima, às vezes tomar banho, trocar de roupa. Então, todas essas são formas de violência sexual. Não deixam marcas físicas. Não vão deixar marcas físicas. Mas psicológicas, sim. Exatamente. E na dinâmica da violência,
por serem esses agressores, na maioria das vezes indivíduos do convívio e que têm uma relação de confiança com essa vítima, justamente o que se observa é isso, que são violências que vão começando muito cedo, na infância, né, com brincadeiras que vão se tornando carícias, até depois, quando chega lá na adolescência, ter a relação sexual propriamente dita. Só que entre o início dessas brincadeiras até a relação propriamente dita, nós temos anos em que essa violência é perpetuada. De forma continuada. Que é de forma continuada. Sim. E que nós não vamos ter um achado físico, muitas vezes, porque esse agressor sabe que se ele, por exemplo, tiver uma relação sexual com uma criança de 5 anos, 7 anos, isso vai acontecer uma vez só, porque ele vai machucá-la de tal forma que não vai se conseguir esconder esse fato. Né? Então, isso vai acontecer num outro momento da vida dessa vítima, em que não vai ficar evidente, ele não vai já na adolescência. Muitas vezes, inclusive, eles esperam a vítima já ter um namoradinho, iniciar a sua vida sexual, até para poder depois dizer, não fui eu, ela já tem um namorado, né? Isso não... Esse argumento então, a gente ouve com muita frequência. Exatamente. Né? Então, o que acontece? O que a gente sabe, e aí vem a importância da família, né, estar atenta para os seus filhos. A escola é um local muito importante, porque as professoras estão ali todos os dias, observam os comportamentos, e o que a gente vê para poder identificar, ou pelo menos suspeitar de uma violência, justamente são as mudanças de comportamento. Sim. É aquela criança que começa a ficar isolada, não quer brincar, aquele adolescente que não sai do quarto, que quando sai, muitas vezes meninas com moletons de capuz, às vezes é um dia quente, mas ela não quer mostrar o seu corpo, usa roupas largas. É às vezes aquela criança, aquele adolescente que vinha bem na escola começou a regredir, começou a se autolesionar, né? Então começa a cortar os braços, a região interna e anterior das coxas, que são os locais que eles costumam se lesionar assim com mais frequência. Então as mudanças de comportamento, sim, ou às vezes em crianças pequenas, comportamentos muito sexualizados, que não são adequados para aquele universo infantil, porque a criança ela vai brincar de boneca, ela vai brincar de carrinho, ela, né, o mundo dela não está incluído questões de ficar dando beijos de língua na boca, passar a mão nos genitais de outra criança, né, ficar se expondo e passando a mão no seu corpo, se exibindo. Então, são essas mudanças de comportamento que acabam levantando as suspeitas. Os pacientes chegam no CRAI, na maioria das vezes, encaminhados pela delegacia, né, a DECA, a Delegacia da Criança e do Adolescente, quando acolhe ali a denúncia já encaminha para o nosso serviço, conselho tutelar, qualquer serviço da rede de saúde pode acionar o CRAI, né, acionar o nosso serviço. Sim. Então a gente tem escolas que nos procuram, também recebem, às vezes tem um relato de uma criança, fazem contato conosco, mas a maioria dos casos vem por meio do conselho tutelar ou da delegacia. Muito bem, a gente vai falar ainda bastante sobre isso ao longo do programa, mas eu queria ouvir também aqui o Dr. Mauro Henrique sobre essa questão dos números que nós vimos aí, Dr. Mauro, que são realmente assustadores, o crescimento desses casos, e apesar de tudo isso, ainda há muita subnotificação, né? De fato, inicialmente até quero agradecer o convite. Imagina, nós que somos gratos. Por isso, participar. E estou debutando aqui no Ponto de Conexão. Seja bem-vindo, volte mais vezes. E debutando, né, com a qualidade dos meus colegas de bancada, que me deixa muito feliz. Sim. Sempre temos aqui um time de alto nível. Primeira linha. Então, eu cumprimento também o Dr. Jaime, a doutora Maria de Fátima, né, que compõe essa bancada, num tema bastante espinhoso. Exato. Muito espinhoso. Então, mas ao mesmo tempo quero cumprimentar, né, pela iniciativa do Ponto de Conexão de fomentar, debater e discutir e esclarecer a própria sociedade, né, o nosso assistente que está no outro lado aqui assistindo esse programa, que é também muito esclarecedor e ao mesmo tempo serve como um indicativo, né, de alguns procedimentos que devem ser inseridos na sua própria cautela, na identificação de situações
abusivas, porque foi aqui muito dito, acontece no recesso, muitas vezes, né, do lar. Sim. E o lar é o asilo, né, inviolável da pessoa, onde a pessoa está mais segura. Ou deveria estar mais protegida, né? E ali é que tem uma quantidade assim muito assustadora de abusos sexuais, né? E foi bem destacado esse aspecto, né? E eu atuo junto à 6ª Câmara Criminal e ali nós temos um indicativo, né, dos processos que são advindos de recurso, de condenações ou mesmo de absolvições que vão ao Tribunal de Justiça para adequar, reformar ou prover as decisões feitas em primeiro grau. Então também eu percebo, Dr. Jaime, né, ali esses números excessivos de processos que atingem, né, a dignidade sexual. E, por exemplo, eu trago aqui um indicativo que agora mesmo, no primeiro semestre de 2026, no Brasil, nós estamos com uma média de 150 estupros de vulnerável por dia. Por dia. Não. E no Rio Grande do Sul, especificamente, nesses últimos 6 anos, nós tivemos um aumento de 74% desses abusos sexuais contra criança e adolescente. Então, são números muito significativos, mas, ao mesmo tempo, não representam uma realidade. A realidade é muito pior, né? Nós podemos, né, certamente... Eu não sei, eu gostaria até de ouvir depois os colegas de bancada, mas eu penso que nós podemos quadruplicar esse número. Quadruplicar. Porque essa subnotificação, ela se dá naturalmente pela relação, né, do abusador, né, com a vítima. Só que a vítima tem uma dependência emocional. Sim. Tem uma dependência financeira. Então... E aí pesam, né, o medo, a vergonha. Muito, exatamente. A não querer criar uma crise familiar. Exatamente, Irineu. Então, expor isto para os seus colegas, né, para os seus amigos, né, que o pai, o padrasto, o avô é o abusador, né, e isto eu até me questiono assim, até onde o homem é capaz de ir. Quando eu vejo um abusador de um avô, todos nós pensamos, com uma idade de uma criança, uma idade extremamente tenra, né? A gente quase desiste de acreditar na humanidade, né? Então, esse homem tem recuperação e aí ainda nós percebemos, como foi bem destacado aqui pela doutora Maria de Fátima, os fatos se perduram no tempo. Então temos o crime continuado que se posterga em até algum momento. Né, por isso que muitas vezes a denúncia vai acontecer lá aos 30 e tantos anos de idade. Sim, né? quando a pessoa já tem a maioridade, adulta, faz uma terapia, consegue entender, aí ela cria coragem. Exatamente. Mas aí às vezes até já prescreveu o crime. Né? Agora nós temos uma... Agora a prescrição modificação reduziu, né? Do lapso prescricional. Sim. Então, a partir da sua maioridade, começa a contar o prazo prescricional, o que evidentemente facilita a própria persecução criminal. Vamos só explicar um pouquinho isso. Antes, por exemplo, a criança era abusada aos 5 anos de idade, já começava a contar a prescrição, de 15 a 20 anos, né? O prazo máximo seria, né, doutor Jaime, 20 anos. 20 anos. Agora começa a contar a partir dos 18 anos. Quer dizer, ela vai poder fazer a denúncia lá com quase 40 anos, né? 30 e tantos anos. Né? Sou ruim de matemática, mas dá para calcular. Então isso facilitou muito a busca da responsabilidade penal do abusador. Claro. Quando a pessoa já está assim, ela percebe, né, outros fatos semelhantes, então ela se questiona: por que eu vou deixar esse fato em branco? Claro. Né? Então ela busca a responsabilidade. Às vezes é um ajuste de contas com o seu próprio passado, com a sua vida. Exatamente, é um ajuste de conta, porque ela leva isso para superar esse trauma, para ir adiante. Exatamente, tem um trauma que ela quer superar. Então, como vai superar? Buscar a responsabilidade do seu abusador. Exato. Nós temos um vídeo aí que a gente quer mostrar, nós vamos acompanhar agora um vídeo do TJRS, que é um alerta, né? 27 segundos, 4 dados. Isso pode estar acontecendo agora, perto de você. Abuso sexual infantil não é assunto distante.
para a Câmara 2? Esses dados que a gente acompanhou agora, que a gente viu aí no vídeo, são da Fundação Abrinq 2025, Sinan SES RS 2025 e Unicef 2026. Alguns desses dados até o senhor já havia mencionado, sim, né, doutor? Aqueles exato. dados que realmente são impactantes e chocam a todos, mas outra questão que eu queria levantar com vocês, e agora nós podemos abrir aqui a nossa conversa, já fizemos uma primeira rodada aqui de apresentação, é o seguinte: normalmente a sociedade acha que esses crimes acontecem nas classes socioeconômicas mais baixas, nas vilas, nas periferias, nas comunidades mais pobres, onde as pessoas estão mais vulneráveis. Mas esse tipo de crime ele ocorre em todas as camadas da sociedade, né? Ele, digamos assim, é um crime bastante democrático, né? Imaginar que isso é um crime que acontece só com pobres é um tremendo preconceito, né? Uhum. De todas as classes sociais, né? De todas, por exemplo, temos advogados, engenheiros, então gente com formação acadêmica. Nós temos visto aí médicos, né? Então temos bastante gente, né? É a impressão que se passa inicialmente é isso, que é na classe social mais baixa. Mas não, temos bastante também, né? Inclusive, teve um famoso caso em Canoas também, de um advogado, né? Que acabou sendo condenado. Uma pena altíssima, né? Então, temos diversos casos, assim, que, infelizmente, às vezes chocam, né? E geralmente, como já foi dito aqui anteriormente, é no âmbito familiar, né? Aí é aquele avô que ninguém desconfia, mas que está abusando do neto de 8 anos. Isso é o pior ainda. Tem essa questão. E essa subnotificação que tem é justamente essa questão, né? Não há aquela questão, vai desorganizar toda uma estrutura familiar. Aquele avô que às vezes até, de certa forma, é o provedor ali da família, que sustenta o pai da criança. Tem essa questão toda. E a questão também que o Dr. Mauro falou é a questão de depois, quando tiver mais adulto ali, revelar os fatos. Aquela criança e adolescente passa aquela infância toda, adolescência toda, com aquele trauma. E chega numa hora, quando ela é adulta, ela acaba desencadeando isso aí, que ela não aguenta mais às vezes carregar com ajuda, aquele fardo, né, de uma terapia, de alguma coisa. Uma terapia. Já tive casos que a pessoa já era adulta e revelou para o terapeuta dela esse abuso. Aí ele orientou ela a denunciar o fato. Sim. Então acontece muito, a gente tem tido bastante. Porque quem sofreu o abuso não deve se envergonhar disso, né? Quem deve se envergonhar é o abusador, né? O outro lado é que é culpado, que deve sentir vergonha, né? Sim, e muitas vítimas, infelizmente, se acham que são os culpados, né? Às vezes tem isso. Acham, mas eu vou estragar todo o enlace familiar que a gente tem, todo aquele convívio, né? Então ele fica também com esse receio, às vezes, de falar também, né? Isso a gente vê seguidamente nos depoimentos, né? Eu faço depoimento especial ali praticamente todos os dias. Hoje fiz 3, então semana inteira eu fazendo depoimento pessoal e às vezes vem essas situações realmente que ocorrem, né, em relação a isso aí, né? Doutora Maria de Fátima queria comentar. Eu ia comentar, como eu sou da área da saúde, a gente por isso que a gente quer ouvir os diferentes pontos de vista. A gente sabe que essa questão da classe socioeconômica, existem algumas situações que de fato são fatores de risco para a violência. O baixo nível socioeconômico é um deles, porque infelizmente essas crianças muitas vezes não estão inseridas na escola, né? Ou estão apenas num turno e no contraturno não frequentam nenhum outro espaço protetivo. Então às vezes ficam em casa sozinhas, ou estão na rua brincando sozinhas, sem uma supervisão, ou ficam com diferentes cuidadores. Muitas vezes essa criança que já é adolescente é o cuidador de crianças menores. Então, são situações que acabam tornando as famílias vulneráveis. Se sabe também que gravidez indesejada ou na própria adolescência, né, também é fator de risco. Da mesma forma que o uso de substâncias psicoativas pelos pais, principalmente o álcool, é outro fator de risco. E há estudos que indicam que quando o pai faz uso de álcool, ele tende a ser o agressor,
Quando a mãe é que é a usuária, ela tende a ser negligente. Então, isso tudo aumentando. Uma combinação Lembrando explosiva, também né? que situações, crianças com deficiências, né? Deficiência intelectual, com transtornos do neurodesenvolvimento, como o próprio autismo, também acabam sendo populações vulneráveis a esse tipo de violência. Até porque ainda é mais vulnerável ainda. Mais vulnerável ainda, porque ainda tem mais dificuldades para falar de expressar. Exatamente, para entender e para falar sobre a violência, né? Muito bem, agora são 21 horas e 26 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalinho de 3 minutos e em seguida voltamos ainda para falar sobre a violência sexual infantil, tema do nosso ponto de conexão de hoje, dentro do Maio Laranja. Já voltamos. Agora são 21 horas e 30 minutos em ponto. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje está falando sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Os números são impactantes. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Falando sobre o assunto, eu recebo a partir de agora, a partir desse bloco também estará conosco aqui, a doutora Lisiane Veríssimo, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora Lisiane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Gostaria de agradecer também a oportunidade, parabenizar pela discussão desse tema, né, que é tão relevante para a nossa sociedade. Né? Eu acompanhava até agora há pouco, né, os números que eram trazidos pelo Dr. Jaime, Sim. pela doutora Maria de Fátima, meu amigo Dr. Mauro aqui, nosso querido colega, e realmente essa temática ela nos é muito impactante à medida em que nos deparamos com os números. Né? Nós temos... eu fiz uma pequena pesquisa muito rápida pelos dados do RS Seguro, que é esse programa atualmente de segurança pública integrada, né, que é desenvolvido pelo governo do estado, e nós notamos, por exemplo, de 2015 para 2025, em 2015, 2.975 casos registrados no Rio Grande do Sul, mas em 2025, 4.657 casos registrados Salto no Rio Grande do Sul. Assustador, né? Até hoje, até a data de hoje, porque esse sistema, o GSEG, ele nos dá atualizações diárias, né, com base nos números de ocorrência, nós temos 1.572 ocorrências de estupros de vulneráveis. Não estamos nem na metade no estado. Né? Mas, e tudo isso, com certeza, é um fato tratado com prioridade pelas forças de segurança, pelas redes de proteção. São delitos em que todos os agentes envolvidos no combate a esses crimes, eles procuram atuar da forma mais célere e mais protetiva possível. Então, acho que é importante a gente dizer, e eu ouvi também a doutora Maria de Fátima referindo, né, no trabalho aqui que é feito em Porto Alegre. Claro que nós temos realidades diferentes no Rio Grande do Sul, claro. Né, mas uma política de atenção a essas vítimas, né, que são extremamente vulneráveis por conta da idade, vulneráveis por conta de toda a situação em si, e que muitas vezes, como a doutora também referiu, tem muitas vulnerabilidades, né, às vezes até questões de saúde. Então, por conta disso tudo, o combate a esse tipo de delito, ele tem recebido, né, especialmente por parte do Ministério Público, uma atenção muito grande e na busca da efetividade, né? E a efetividade para nós, nesse tipo de processo criminal especificamente, é a responsabilização, né, dos
a gente chama dos predadores, né? Sim, eu acho que é o termo mais adequado. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a proteção e o encaminhamento dessas vítimas para tentar, de alguma forma, mitigar todos os efeitos que são gerados por esse tipo de crime. Eu gostaria de trazer também uma situação que eu não sei se vai ser levantada em breve. Podemos levantar a qualquer momento. Relativamente aos crimes desta natureza cometidos no âmbito virtual. Ah, sim. E neste ponto eu trago números nacionais, porque nós temos... Hoje ainda temos essa potencialização e esse agravante aí. Eu diria quiçá o maior agravante, porque quando... até então se tinha uma ideia de risco físico. Né? Uma certa proteção, né? Com quem a criança vai sair? Exato. Vai dormir na casa de quem? Exatamente. Está com quem? Agora, no quarto dela, ela pode estar sendo A criança está protegida, atacada. exatamente. A criança está protegida, ela está no quarto, mas ela tem o mundo na mão, que é o celular. Né? Então, nós temos, consegui coletar números relacionados a denúncias de crimes e assédios em ambiente digital. Né? No ano de 2024 foram 87.689 denúncias. Deste número, 72% se referem a imagens de abuso ou exploração sexual de crianças. Há pesquisas que indicam que quando uma criança, uma jovem, abre, por exemplo, um perfil numa rede social, ela demora segundos para receber o primeiro convite de assédio. E isso gera uma preocupação, né, de todos nós como sociedade, né, de nós como pais, como mães, né, mas também uma necessidade de um letramento, digamos assim, claro, por parte dos pais, porque não é uma situação comum à nossa geração. Né? Nós não esperamos isso e nós muitas vezes nem sabemos o que pode vir numa situação como essa. Né? Então é muito importante que todos, e especialmente pais, mães, famílias, né, se informem sobre isso e se informem de como proteger neste ambiente novo, né, neste ambiente digital e como manter essas crianças próximas e numa relação de confiança. Me parece que isso é uma situação muito importante que pode evitar muitos casos, que são as crianças e adolescentes terem confiança nos seus pais em casa, de contar e de revelar um possível assédio que pode vir muitas vezes até de uma conversa online, um joguinho. Essa era uma questão que eu queria levantar com vocês. Os pais estão preparados para lidar com essa nova situação? Como é que os pais devem abordar essa questão quando perceberem, por exemplo, doutora Maria de Fátima, um daqueles sinais que a senhora mencionou, aqueles primeiros sinais que são bem já reveladores, né? O pai, a mãe percebe isso. Como é que ele vai manter um diálogo com o filho? Ele vai sentar com o filho, vai conversar, vai chamar um psicólogo? Como é que ele faz para tratar esse tipo de coisa, abordar esse tipo de coisa dentro de casa? Quando a agressão vem de fora, digamos assim, né? Uma vez eu ouvi uma frase numa capacitação que eu fui de uma colega que me impactou muito e eu acabo reproduzindo sempre, que ela disse o seguinte, para a plateia, ela perguntou, né, vocês deixariam os filhos de vocês pequenos, você deixaria uma criança de 7, 8 anos, 10, 12 anos, uma adolescente que seja, na calçada, de noite, às 10 horas, sozinho, sentadinho na calçada, na tua rua, onde você mora, você deixaria o seu filho ali? Não, né? Mas é exatamente isso que a gente faz. Pior ainda, porque né? A calçada é a calçada. O celular é o mundo. É o mundo e é uma selva. Né? Exatamente. Uma selva. Então, no momento que a família não supervisiona, a criança ela tem acesso ao mundo. Quando a gente fala sobre essas questões da violência,
a gente também tem que falar sobre questões que são as da sexualidade humana. E a gente sabe, eu acho que nós aqui todos viemos de uma geração em que isso não era falado conosco. Né? A gente aprendeu na vida adulta, na adolescência, com os amigos. Então, uma das coisas que a gente procura trabalhar muito, eu sou pediatra de formação e a gente trabalha muito nas capacitações, porque somos todos pais, né? Quem não é pai é tio, enfim, tem algum grau de... é amigo de alguma família que tem filho. Mas, assim, o quanto é importante a gente orientar os nossos filhos. E a criança, numa linguagem adequada, obviamente, para a sua faixa etária, dentro das condições que ela tem, né? Pequenininha, ela já pode, desde cedo, aprender quem pode tocar no seu corpo, onde pode tocar no seu corpo. E à medida que essa criança, que está em desenvolvimento, vai crescendo, quando chegar lá na idade em que ela vai começar a despertar a sua sexualidade, que é normal, do desenvolvimento infantil, né? E existe um autor, que eu não me lembro o nome, que ele falou, que eu li uma vez num artigo, que ele diz assim: o problema da sexualidade infantil é quando o adulto enxerga com os olhos da sua sexualidade. Sim. E aí ele tem muita dificuldade de entender que aquilo é normal, que é uma fase do desenvolvimento. Claro. Mas se desde o início a gente puder ter um diálogo com os filhos, se estar aberto para isso, não transformar isso num tabu, numa coisa feia. Sim. Que esse indivíduo vai crescer com essa vergonha, não posso falar sobre isso com a minha mãe nem com o meu pai, porque é feio, porque é vergonhoso, porque eles não querem, porque, né, as pessoas vão ficar, enfim, vou constranger. Então a família, ela tem que orientar desde cedo os seus filhos. Sim. Ela tem que estar atenta, tem que saber nas redes, principalmente esses sites de jogos, as plataformas, Roblox, Discord. Sim. A gente sabe que são portas de entrada para a violência virtual. Coisas terríveis nesse submundo aí. Então a família, ela tem que saber, ela tem que estar junto e ela tem que observar o seu filho. Isso não é, né, doutora, invasão de privacidade dos filhos? Espelhar, por exemplo, o celular, as redes sociais, acompanhar, fazer um espelhamento e acompanhar o que a criança está vendo, que tipo de site ela está visitando, né? Exatamente. Então, quer dizer, os pais têm esse direito, né? E devem fazer isso. E fazer isso abertamente com diálogo com os filhos. Porque o que a gente tem que mudar é a educação que é maravilhosa, né? Meu pai e minha mãe, que todos nós recebemos, mas não essa educação repressora, né? Que não se podia falar sobre isso. Claro. A gente precisa construir com os filhos uma relação que eles não tenham medo, que medo é diferente de respeito, tem que respeitar, mas não precisa ter medo. Claro. Que não seja uma educação violenta, porque ainda hoje existem muitas famílias que entendem que para educar precisa usar de violência física, então tem que mudar essa cultura também, e a cultura do diálogo, né? Da gente poder justamente observar. Percebeu que o filho está com uma mudança de comportamento, está mais isolado, poder chegar e dizer: o que está acontecendo? Eu estou aqui, eu sou tua mãe, mas também sou tua amiga, pode conversar comigo. E esse indivíduo saber que vai poder falar, mesmo com dificuldade, mesmo com medo e muitas vezes não mesmo com julgado, ameaças, né? Porque esse agressor muitas vezes ameaça. E também uma das ameaças é: se tu contar, ninguém vai acreditar em ti. Sim. Se tu contar, tu vai sair, né? Tu vai destruir a nossa família. Quase então, todos relatam, é muito né? complexo. As crianças relatam esse tipo de ameaça. Né? E quanto a essa questão de crimes virtuais, né? Recentemente entrou em vigor também o ECA Digital. O ECA Digital, tremendo avanço. Trouxe a responsabilidade também dos fornecedores de produtos, serviços de tecnologia da informação. As Big Techs precisam hoje ter uma atenção muito maior. Há uma necessidade, porque a gente vê muito crime digital, automutilação ali em jogos, aqueles desafios de jogos. Então, o ECA Digital, ele veio para tentar... Não vai resolver, talvez não resolva, né? Mas é uma atualização, é uma forma de uma lei que chamar a responsabilidade, boa, né? isso. Esses
provedores de jogos, é uma forma de responsabilizar. E os pais também, pelo ECA Digital, também têm algumas responsabilidades ali de fazer o controle, né? Sim, existe uma contrapartida também dos pais, né? Por exemplo, os jogos agora, eles têm que vir com as indicações em português, que a maioria dos jogos vem em inglês, né? Muitos pais desconhecem a língua inglesa, né? E acabam não sabendo o que pode, o que não pode, se aquilo é adequado para aquela criança ou não é, né? Então, o Estatuto da Criança, o ECA Digital, né? Ele vem justamente para dar uma ferramenta a mais para inibir esse tipo de delito virtual que também tem crescido bastante. Porque é sempre importante esse tipo de atualização da lei, né? Porque assim, a tecnologia avança numa velocidade muito maior do que o direito, do que as normas sociais, né? Quando se criou o ECA Digital, foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 35 anos atrás, 36, né? Foi uma revolução, foi uma lei que serviu de referência para o mundo, né? Mas aí veio a tecnologia, vieram as redes sociais, veio a internet, tudo isso veio depois e nós ficamos sem instrumentos, às vezes, jurídicos para poder atacar esse problema. Então, acho que o ECA teve esse papel, o ECA Digital, muito importante, que é responsabilizar, dizer quem é responsável por isso. As empresas que colocam esses conteúdos são responsáveis por eles, sim. Isso não é censura, né? Porque às vezes se ouve muito isso. Não, querem censurar as redes sociais, querem censurar a internet. Não é censura, mesmo a liberdade, ela não é absoluta, né? Ela precisa ter alguns limites, alguns controles. E parece que isso aí é uma proposta muito interessante que o ECA Digital trouxe. Irineu, eu sou ainda da época analógica. Então, acompanhar toda essa evolução com tanta rapidez, eu tenho até certa dificuldade. Claro, todos nós. Então, eu me valho muito do meu neto, né, para me auxiliar. Eles são mais rápidos do que a gente. Mas, e ao mesmo tempo, eu fico, evidentemente, muito preocupado, né, com a interação que ele tem com as redes sociais, com o celular, que ele, empresta o celular, mas tu vai fazer o quê? Não, só fazer um joguinho. E aí eu digo, mas esse teu jogo, tu tá autorizado pelo teu pai? Eles, não, esse eu posso. Então, o que eu percebo assim, né, dizendo, eu gostei muito da palavra que tu utilizaste, do letramento. A gente tem que ter, né, essa forma de educação e conhecer e se aprender. A gente não pode ter receio disso, de querer aprender. Os pais têm que fazer um esforço. Os pais têm que fazer esse esforço para compreender essa nova realidade e procurar ser o seu amigo. Como disse o Dr. Jaime, às vezes o pai não sabe inglês, mas a criança já sabe, né? E o pai fica ali, não sabe exatamente o que ele está lendo, né? Então procure aprender um pouco, usar um tradutor automático, enfim, mas buscar saber o que a criança está lendo. Nós temos acompanhado muito aqui, doutora Lisiane, o trabalho do Ministério Público, e recebemos várias vezes aqui a doutora Cristiane Corrales, já esteve aqui conosco várias vezes em vários problemas, porque esse é um assunto recorrente aqui no programa. E vocês têm todo no próprio site, né, do MPRS, tem cartilha, tem muita informação, né, para quem quiser se informar, saber como agir numa situação. Nós estamos vendo ali, ó, nas imagens, a cartilha é a cartilha do MP, né? Do Mãos Dadas. É um dos projetos. Mãos Dadas, é um dos projetos, né? ele é um dos projetos tocados pelo Centro de Apoio da Criança e do Adolescente, da Infância e Juventude. Né? No âmbito do Centro de Apoio Criminal e de Acolhimento às Vítimas, nós temos o projeto Bem Me Quer, que é o das centrais de acolhimento, né? Que também atuamos que esse é bem específico, né, dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, mas é que, como eu disse, assim, essa temática, ela não é de uma matéria, né? Eu conheci a doutora Maria de Fátima exatamente num evento do Centro de Apoio da Infância e Juventude, em que se tratava crimes sexuais, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, porque nós precisamos conversar. Ele é uma atuação multidisciplinar e interinstitucional, né? Então,
agora fechando, né, o mês de... Está muito interessante a cartilha aí exatamente. do MP. Nós muito temos... detalhada, muito, né, com dicas assim, muito objetivas, porque numa linguagem direta. Exatamente, tu vê que envolve violência doméstica e familiar, que é outra temática muito específica, né, envolve toda a rede de proteção, né, e o funcionamento dessa rede de proteção. Agora, amanhã pela manhã, nós vamos ter um evento também no CEAF, do Ministério Público, que vai ser uma oficina de trabalho entre o Ministério Público, o IGP e a Polícia Civil, né? numa conversa mesmo de troca de ideias, de boas práticas e também de compartilhamento de desafios. O que dá certo, o que não dá certo, onde é que a gente tem alguma situação para ser melhor afinada, né? Nós temos também o projeto Sinais no Ministério Público, que eu ia mencionar isso, né? O projeto Sinais é muito interessante. Queria que a senhora falasse um pouquinho. O projeto Sinais é fantástico. Até eu não sou a melhor pessoa para falar do projeto Sinais, mas eu sou uma entusiasta. Nós já tivemos aqui representantes falando sobre o projeto. É muito interessante. Eu sou uma entusiasta do projeto Sinais exatamente pela novidade e por propiciar este letramento, né, doutor Mauro, como a gente... E a questão da prevenção, né, de ficar atento. Ele é um projeto de prevenção, mas ao mesmo tempo ele também identifica situações, por exemplo, de abuso, porque nós temos hoje, dentre as formas de abuso, né, a sextorção, né, que é o que o doutor já me referia, né, que é aquela coisa dos desafios e tudo mais. Então começa, né, esse assédio muito velado, muito, enfim, tentando ganhar a confiança daquela vítima, né, e num determinado momento isso vira quando essa vítima já está refém daquela situação, né? Então nós temos e aí essa aproximação. Então tem todos uns termos, né? O grooming, o sextortion, enfim. E nós temos nesse projeto Sinais nós temos essas cartilhas, né? Que ensinam todos esses termos. E além disso também uma cartilha de emojis. Esses emojizinhos, os desenhinhos. Isso é interessante. Porque isso é uma linguagem cifrada. É uma nova linguagem cifrada. Uma linguagem Eles cifrada. Se comunicam por esses emojis. E existem situações que são indicadoras também de abuso sexual através destes emojis e tudo mais. E aí vocês prepararam uma espécie de uma cartilha, um dicionário de emojis. A equipe do Projeto Sinais, eles fazem diversas capacitações em escolas, na rede de proteção, na Brigada Militar, na Polícia Civil. Tem assim, diversas capacitações já foram feitas, e eu até não trouxe os números, assim, o Dr. Fábio Costa Pereira, que é o coordenador do NUPF, né, que é o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema. Então, ele surgiu, num primeiro momento, como uma preocupação por conta dessas situações de ataque às escolas, né, que se identificou uma série de preditores que poderiam indicar a possibilidade de futuros fatos. Mas, exatamente por conta dele atuar neste ambiente digital, que foi o local onde se identificou a maior possibilidade dessa prevenção, né, que ele se desenvolveu, inclusive, como uma forma de prevenção dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Porque muitas vezes, parece que esses que começa como um assédio à distância, um assédio digital, ele vai acabar se consumando num encontro físico entre a vítima e o agressor, né? Na verdade, nós temos já a figura do estupro virtual. Virtual, e né? Isso já é um estupro consumado. Já é um tipo penal. Isso eu acho que é importante dizer, porque o estupro, ele não é necessariamente a relação física. Sim, a conjunção carnal, como você dizia no
direito antigamente. Não se diz ainda hoje. Ainda se diz? Se diz. Eu acho que era do meu tempo isso. Roubar tudo de novo. Do tempo que eu estudei direito, se falava na conjunção. Antes se dividia, se especificava, né? O crime de tal era o... e atentado violento. Era o estupro, era a conjunção carnal. E o atentado violento era o ato de novo. Se não houvesse conjunção carnal, era atentado violento. Hoje não existe mais nada disso. Não. Permanece. Permanece? Não, É que eles foram unificados e tudo é considerado estupro. Tudo é estupro. Sim, sim. Porque na época, desculpe... Não, vamos lá. Não, a gente... O estupro, antes de 2009, dizia constranger mulher. sim, A conjunção carnal, né? Mediante violência ou grave ameaça. Teve a época da mulher honesta também? Acho que esse é mais antigo. Eu tô indo na evolução ainda da história. Então, inclusive não se usava, né, professor, para o caso de um homem que, vamos dizer assim, estuprasse um menino, não era estupro. Exatamente. Né? Era atentado violento. Era estupro se fosse mulher. Né? Então, depois com a CPI da pedofilia, que foi instaurada pelo Congresso Nacional, o Magno Malta, inclusive senador pelo Espírito Santo, e fez um brilhante trabalho, né, e trouxe propostas de mudanças legislativas. Sim. Né, aumento de penas e, ao mesmo tempo, criação de novos tipos penais. Então surge o estupro como um tipo penal revogando o artigo 214 e tornando-se tudo estupro. Bem o mais atentado amplo, violento ao pudor passou também, em tese, a ser estupro, e criando a figura do estupro vulnerável também. Então, sim. Não só, e aí a gente tem que fazer essa uma referência, não só ao menor de 14 anos, mas uma rigidez mental, vulnerável, ou mesmo, né, a pessoa que se retira o discernimento através do médico, por exemplo, com uma medicação, que a vítima fica inerte. Sim. Bebida alcoólica, drogas também. Droga alguém para pode ser uma pessoa adulta que venha a ser abusada, é estupro de vulnerável. De vulnerável. E aí independe da idade também, né? Porque aí fica vulnerável independente da idade. No estupro de vulnerável pela idade, que é aqueles menores de 14 anos, aí é o caput, que se chama, do artigo 217A. E no 217, parágrafo 1º, vem essas outras hipóteses de vulnerabilidade que são os equiparados, né? A embriaguez. A embriaguez, isso. Aí abrange qualquer pessoa, né? Que está nessa vulnerabilidade. Por exemplo, drogar alguém, né, para cometer o estupro, essa pessoa está inteiramente vulnerável. Nós temos um caso de grande repercussão, um médico que tinha uma clínica, né, de fertilização, Roger Adelanchi. Sim. É um caso ele famoso. Praticou, assim, dezenas e dezenas de estupro de vulneráveis com as suas pacientes. Sedadas. Né? Sedadas, exatamente. Teve aquele do Ebiatra também. Eu até pensei que fosse esse. Não também lembro o nome dele também. Que ele gravava os estupros, filmava no tempo das fitas VHS. E aí, por um acaso, jogou fora num lixo, alguém descobriu. Começou a ver aquilo ali e descobriu que tinham vários estupros, né? Ele foi e é curioso como muitos condenado. desses criminosos, eles mesmos fazem provas, né? Eles fazem provas contra si mesmos, né? Gravam tudo, filmam tudo, põem lá nos seus computadores, né? Sim. O que facilita bastante, né, o trabalho da polícia, né? Porque tem as provas já estão ali que eles mesmos fazem. Doutora Maria de Fátima, uma pergunta aqui da nossa equipe. Crianças vítimas de abuso tendem a repetir o comportamento com outras crianças? Qualquer vítima de violência sexual, né? Se ela não for tratada, não for acompanhada, não tiver assim todo um atendimento em saúde mental, ela vai tender a reproduzir. Vai reproduzir ela isso vai mais reproduzir. tarde. Ela pode reproduzir às vezes com outras crianças, pode reproduzir na sua vida adulta. Né? Ela costuma ter dificuldades depois nas suas relações futuras. Então, por isso também a importância de se identificar, de se orientar para que tenha um acompanhamento de saúde mental, porque a gente sabe que, infelizmente, é isso. Se a violência não é tratada, ela vai ser reproduzida. Tende a se reproduzir. Tende a ser reproduzida. É um mecanismo ainda, eu acho, né,
talvez de a pessoa de revidar aquilo que sofreu, né? Não sei como é que a ciência explica isso. Não necessariamente, mas é um sofrimento que às vezes a pessoa realmente acaba não controlando e muitas vezes naturaliza também, reproduz. Porque ele sofreu isso, né? Agora, e no caso de criança que abusa de outra criança, uma criança maior, digamos, de 12, 13 anos, que abusa de uma criança de 5, como é que isso é tratado pelo direito? Como é que o direito trata isso? Já que a criança é inimputável o agressor. Vai depender muito, sim, efetivamente, da idade do abusador e em relação, ele sendo menor de 18 anos, de 12 a 18, por exemplo, ele estaria respondendo a um ato infracional análogo ao, suponhamos, o estupro de vulnerável. Né? Então, ele não tem, evidentemente, como se ele não é imputável, mas ele vai sofrer uma medida socioeducativa, né, das sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ser, né, de acordo com a graduação do caso concreto, desde uma censura, né, prestação de serviço à comunidade, ou até, nos casos mais gravosos, de uma internação. Então, isso tudo é possível diante dos casos. Às vezes, às vezes tem até... Nós tivemos aqui uma tese... Eu me controlo o tempo. Não se preocupe com o tempo, temos bastante tempo. Nós tivemos a tese da exceção de Romeu e Julieta. Essa foi uma tese criada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em que um jovem de 16 anos mantém uma relação com sua namorada, relação consentida, sexo oral, e então ele é punido a 12 anos. Então, ele tinha 16 e a menina? 12. Ou 14, algo nesse sentido. Mas, enfim, sofreu a condenação, recorreu então à Suprema Corte da Geórgia e lá criaram a teoria da exceção de Romeu e Julieta, entendendo que se houvesse um intervalo entre 5 anos entre o autor do crime e a vítima, entre 5 anos, e tivessem relações consentidas, não se caracterizaria o crime. Essa situação criada no estado da Geórgia, ela acabou sendo importada, né, para vários outros países. E chegou aqui. Chegou no Rio Grande do Sul, inclusive. Nós tivemos umas 2, 3 decisões nesse sentido. Até que o STJ diz, não, vamos pacificar. Né? Vamos aí estabelecer uma súmula, no sentido que não. Menor de 14 anos, há uma questão biológica, não pode autorizar. Né? E agora nós temos sim a presunção da vulnerabilidade absoluta, inclusive, né, em relação ao menor de 14 anos. Menor de 14 anos é estupro presumido, né? Ele não tem discussão. Recentemente se tentou flexibilizar isso aí, aquela decisão lá em Belo Horizonte, isso, né? Que o desembargador tentou flexibilizar. Aí foi novamente revisto isso pelo STF e não tem discussão mais. Né? E agora, recentemente, o legislador, o que constava na súmula, ele colocou na inserção na própria lei. Ou seja, ele passou a régua. Né? Não tem condições... Não tem como flexibilizar esse tipo de lei. O próprio magistrado, enfim, é um indicativo, né, para os tribunais de não flexibilizarem, porque a presunção é de vulnerabilidade absoluta. Então, tem sido tratado dessa forma e as penas... Porque os argumentos defensivos justamente eram esses, né? As relações eram consentidas e havia até experiência sexual anterior pela vítima. Se argumentou, né, em defesa então, trazia isto como argumento. Então, isto é desconsiderado para efeitos, né, de um julgamento adequado e orientado assim pelo sistema de justiça. E nem a gravidez agora também impede, né, que haja uma condenação também. Exatamente, a gravidez. Que antes eram os argumentos para usar a exceção
Romeu e Julieta, né? Sim. Que aí tinha aquele, né? Diferença de 5 anos de idade, relações consentidas, e às vezes tinha o nascimento de filho. Sim. Então, com base na exceção Romeu e Julieta, aquela pessoa acabava sendo absolvida, Sim, né? sim. Agora, pela nova alteração legislativa, não cabe mais, ainda que gere... Tivemos também aumentos de penas para esses crimes, né, doutor Jaime? E isso aí vocês acham que a pena mais alta inibe esse tipo de crime ou não? Ela é um fator inibidor, digamos assim? Funciona? Tem efetividade? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu vejo... Eu acho que a doutora Lisiane também. Só pela expressão dela. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, via de regra, a gente tem aumentado pena e não vê a redução. Pois é. Então pois eu penso assim, o abusador ele não faz o cálculo. Não faz, antes né? do fato dele todo, Acho que ele nenhum faz criminoso depois. faz esse Depois cálculo. ele diz, puxa, sim. agora eu tenho uma condenação, regime fechado, crime hediondo, né? Então, Mas depois. Mas antes, eu não vejo alguém fazer esse cálculo, né, que deveriam fazer. Até tem um economista americano em que ele faz referência, né, como deveria ser efetivada a questão do crime, né? Ele diz, olha, o criminoso deveria projetar, né, o tempo de pena que ele ficaria preso, né, para se o sistema de justiça penal naquele país funciona, né, e se a persecução, o sistema penitenciário, como ele funciona, as progressões de regime, para saber se o crime vale a pena. Porque, em regra, alguns países até vale a pena, né, pela forma como é censurada. Penas muito brandas, exatamente, cumprimento em liberdade. A análise econômica do crime, né? É a análise econômica do crime. O faz o cálculo. A análise econômica do crime. Análise econômica do crime. É uma relação de custo-benefício. Inclusive, Mas nesse caso, com o aumento de penas, essa conta ficou pesada, né? Eu vou me atravessar aqui, porque Não, assim, favor, o artigo 217-A, né, ele tem uma pena de 8 a 15 anos. Se a gente tem, por exemplo, uma pena mínima aplicada de 8 anos, a gente pode ter uma condenação em semiaberto. Que eu ia falar agora. Esse aumento melhorou que já sai do fechado. Então o que acontece? Exatamente. Hoje, no Rio Grande do Sul, e aí voltando para os números, nós temos 5.515 presos no estado por crimes sexuais. E nós temos 1.097 pessoas cumprindo pena, eu não vou dizer presos, mas cumprindo pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, condenadas por crimes sexuais. Sim. E aí eu pergunto, essa forma de cumprimento de pena numa prisão domiciliar, por exemplo, ela responde adequadamente ao crime cometido? Principalmente nesse tipo de crime, né, doutor? Porque ele pode voltar para perto da vítima. Que muitas vezes é cometido dentro de casa, tá em casa ou num ambiente virtual e aquele preso está com acesso ao telefone. Ele pode estar com a tornozeleira com a criança dentro de casa. Então eu vejo assim, quando a gente fala em pena e a gente fala em aumento de pena, considerando o que a gente acompanha, né, doutor Mauro também, do sistema prisional, e eu não digo do gaúcho, eu digo do nacional. Sim. Né? Até porque a legislação penal ela é nacional, né? Quando nós começamos a falar nos benefícios, na progressão de pena, na remissão de pena, né? E aí remissão de pena o que é? A cada 3 dias trabalhados diminui um da pena, a cada não sei quantas obras lidas um livro, mais menos não sei quantos dias de pena. Então assim, eu lhe confesso que acaba ficando muito barato esse crime, muito né? barato. É muito barato. Agora, aí nós caímos sempre aqui na discussão quando a gente fala sobre isso, que é na história da LEP, né? A Lei de Execuções Penais. O juiz solta, e aí todo mundo reclama. E nós reclamamos, a sociedade não gosta de ver quando o juiz solta. E aí o juiz, não, mas eu cumpri a lei. Aí vai lá ver na LEP, tá lá, o que o juiz vai fazer?
Tem que cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, ele está sendo também um criminoso. Né? E aí chegamos a esse problema. Então, quer dizer, a LEP não precisaria endurecer um pouco mais o jogo nesses casos? Questão da progressão já teve, né, um aumento ali para poder progredir de pena, né? O grande problema todo, aí é um problema bem complexo, é o sistema carcerário como ele ocorre no Brasil, né? Que na verdade era para quê? Ressocializar a pessoa. Em tese, só que o sistema prisional hoje em dia, todo mundo sabe, na verdade é uma escola do crime. Sim. Aí tem que se ter cuidado, por exemplo, de pegar alguém que comete um furto, tá? Quando leva para a cadeia, não dá para botar com gente de facção criminosa. Porque ele vai cair lá, ele vai sair de lá um faccionado. Sim. Porque eles vão cooptar ali aquela pessoa. A gente está vendo isso todo dia, né? Infelizmente, é isso que está tendo, né? Então, há necessidade, obviamente, de uma reforma geral, bem estrutural, para poder melhorar e realmente ressocializar as pessoas que vão para o presídio, né? Isso é importante também. Vocês acham, assim, sinceramente, que no caso de um abusador de crianças, uma pessoa que faz esse tipo de coisa pode ser ressocializada? Vocês acreditam nisso? Aí seria mais uma parte para a doutora Maria de Fátima, que teria essa capacidade para responder. A gente tem que acreditar muito na humanidade. Temos que acreditar, tem que ter muito investimento, né? Para que a pessoa realmente... Que possa recuperar uma pessoa que faz isso. Né? Porque é complexo, né? É bem complexo. Muitas vezes são pessoas que já passaram por violência na sua infância. Estão reproduzindo. E estão reproduzindo. Às vezes são pedófilos mesmo. Então, a gente sabe que é um transtorno, que também não vai ter uma cura. Então, cada caso é um caso, mas é muito complexo. Por isso que eu aqui até vou agradecer, porque o Ministério Público é muito nosso parceiro no trabalho lá do CRAI, né? Tanto em capacitações, como nos casos que a gente encaminha, e principalmente nesses momentos que a gente tem que ver o quanto é importante investir na saúde mental, né, assim, dessas vítimas, porque aí sim é que a gente começa a ter chance de que isso lá na frente não vá ser reproduzido. Numa próxima geração não se reproduza. Então, isso é que eu acho que é investir na prevenção e lamentavelmente, naquilo que já está posto, a gente poder realmente dar garantia de acesso ao tratamento, a um atendimento, a um acompanhamento para que essa pessoa depois não vá reproduzir. Né? Assim, na esteira, né, do que o Dr. Jaime e a doutora Maria de Fátima referiram, no que tange a pena de prisão, né, e esse tratamento, essa recuperação, essa função ressocializadora da pena. Né? A pena, ela tem 3 funções, assim, rigorosamente. Né? A gente tem a função retributiva, que é uma resposta, né, ao crime cometido, tem a função ressocializadora, mas também tem a função de dissuasão, a preventiva, de dissuasão, para que aquilo não aconteça. Sim. Então, o que a gente tem visto, e eu acho que é uma questão bem importante da gente discutir, é exatamente este ponto. Hoje, a forma de cumprimento de pena, né, que a gente vê, ela tem cumprido as 3 funções. Ela é uma resposta adequada para a gravidade daquele crime cometido. Ela é ela inibe outras pessoas de cometer esse crime. Principalmente nessa questão da dissuasão. Né? Exatamente. Ela inibe outras pessoas de cometer esse crime, ou eles estão vendo, e aí eu volto, né, doutor Mauro, para a questão do custo-benefício. Sai barato. Sai barato. Né? Então, assim... E esse custo baixo estimula o outro criminoso. Se não estimula, pelo menos não inibe. Não inibe. Né? E, consequentemente, a gente não tem, das 3 funções, a gente não tem, acho que nenhuma hoje em dia. O que acentua muito o retorno, a reincidência, é a impunidade. Então, muitas vezes essa impunidade se dá porque o fato não foi efetivamente... né, responsabilizado por uma prova não bem colhida, a falta de provas, ou muitas vezes porque o próprio sistema de justiça penal foi um tanto relapso na sua condução, ou porque o sistema
estava encapsulado, estava sobrecarregado, e aí permite que um detento que deveria cumprir a pena num regime semiaberto cumpra em prisão domiciliar. Sim. Então, prisão domiciliar assim, é um incentivo para o sujeito voltar ao crime. Pois, né? Ainda mais nesse tipo de crime. É evidente, então nós temos que investir. Sim, eu acredito na ressocialização, mas desde que tenha um cumprimento de uma pena efetiva e com dignidade. Né? Se tiver uma pena com dignidade, em um sistema carcerário que funcione, com celas adequadas, a lei de execução é uma lei maravilhosa. Exatamente. A gente se encanta de ler pelo espaço físico e dispõe quantos metros que o preso tem detento, direito à aeração, à água quente. É fantástico, mas vai ao caso concreto. Faça uma visita ao sistema penitenciário para ver como estão as condições. Então, isto acaba, né, evidentemente, não há condições de dar emprego ao preso que deveria trabalhar, ter uma interação, né, com o trabalho, e isso acaba, evidentemente, estimulando o retorno à criminalidade. Muito bem, agora são 22h14, 10h14 da noite. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Em seguida, voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre abuso sexual infantil, como combater esse problema que cresce na nossa sociedade dia a dia. Fique com a gente, já voltamos. Agora são 10h17 e estamos de volta com o Ponto de Conexão, que hoje fala sobre a conscientização e o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nos blocos anteriores a gente falou bastante das questões legais, médicas envolvidas neste drama vivido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas principalmente aqui a gente tem números muito preocupantes, foram mostrados aqui ao longo do programa. A gente tocou na questão também das redes sociais e recentemente tivemos um caso aí que chamou muito a atenção e veio à tona esse termo que ficou bastante popularizado, que é o da adultização de crianças, né? E aí a gente tem um problema que parece servir de estímulo a esse tipo de crime, né? Que são essas crianças expostas em redes sociais de uma forma sexualizada, de uma forma às vezes maliciosa, né? Que procura adultizar mesmo crianças, né? Mesmo que elas às vezes nem percebam que estão sendo utilizadas com essa finalidade. Isso tem servido também de estímulo ao cometimento desse tipo de crime? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Eu acho que no momento que se expõe, e as famílias às vezes expõem muito... As próprias famílias. As próprias famílias muitas vezes expõem muito os seus filhos, a vida dos seus filhos, né? Existe toda essa questão mesmo de eu acho que até de não respeitar a infância, né? Porque tudo tem o seu momento na vida, tudo tem a sua fase e infelizmente isso acaba realmente despertando o interesse desses abusadores quando vem uma menina ali de 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, já com roupas justas, maquiada, exatamente. Já com todo um comportamento assim de ter seus seguidores, né? Então tem um estímulo para isso também. Nós tivemos aqui há pouco tempo, num outro programa aqui, uma mãe que é influenciadora e tal, e ela fazia vídeos inocentes dos filhos, assim, no parque de diversões, coisas assim. As crianças começaram a crescer, não tinha nada de exploração assim, sexual, mas os meninos começaram a ficar um pouquinho maiores e eles mesmos começaram a dizer, não, nós não queremos mais aparecer. Vamos fazer um videozinho aqui no parque, subindo no tobogã, não sei o que. Não queremos. Não. Eles não queriam mais porque estavam se sentindo incomodados com aquela exposição permanente da sua intimidade, do seu dia a dia, né? Isso é uma coisa muito delicada, né? Porque não há nenhuma má intenção, muitas vezes, de um pai e de uma mãe de fazer isso, de expor os seus filhos. Às vezes numa
enfim, numa brincadeira, numa situação engraçada, num jeito de falar engraçado, né? E agora, assim, fugindo um pouco da temática de vitimização, né? Mas isso envolve a privacidade daquela criança. Claro. Aquela criança vai crescer, vai ser um adolescente, aquele vídeo está eternizado no mundo. Sim, né? sim. Então, assim, o que está hoje nas redes sociais, ele não se apaga mais. É uma pegada, uma impressão digital, literalmente digital. Exatamente. Né? Então, assim, até que ponto aquilo ali, num determinado momento do crescimento, né, daquela criança, não vai ser utilizado até, muitas vezes, como um instrumento de bullying. Na escola. Para aquela criança. Também. Né? Uma fala errada, uma dificuldade de fazer determinada tarefa. Exatamente. Agora, com relação à situação da adultização, me chama muita atenção essa mudança de cultura e de normalização de determinadas condutas. Isso. Porque até no ano passado, por exemplo, as minhas filhas tiveram a formatura de ensino fundamental. E se discutia quais seriam as músicas que tocariam na festa de formatura. Né? E não havia nenhuma opção que não fosse os funks e etc. Mesmo, doutora? Então, assim, e eu me lembro que a gente conversava em casa, e graças a Deus, dessa eu tô livre, assim, mas assim, com respeito, eu entendo, é uma expressão cultural. Sim, e tudo, claro. Mas a questão de ser próprio ou impróprio para a idade. Né? Por quê? No momento em que se normaliza esse tipo de situação, se normaliza esse tipo de música, se normaliza esse tipo de dança, né? Se normaliza também a conduta e se vamos dizer assim, tira uma barreira que poderia evitar uma aproximação. Claro, muitas vezes. Claro. Né? Então, as letras são assustadoras. Já de cunho sexual, muitas vezes. Né? Exatamente. E essa questão da adultização, né, ela atrai não só aquele que é o pedófilo mesmo, mas aquele abusador de ocasião, que é aquele que não é um pedófilo, né? Mas vê ali, às vezes, uma oportunidade de cometer um delito sexual. Vimos isso recentemente, doutor Jaime, 2 casos que aconteceram recentemente com 2 meninas que foram abusadas por adolescentes, né? E a última foi agora há pouco tempo, São Paulo, 12 anos, né? Por um grupo de adolescentes. Sim, pelo que se sabe, né? Não eram contumazes praticantes desse tipo de crime e tal. O crime de ocasião, como o senhor menciona, né? Eles estavam ali juntos, a menina estava lá no apartamento com um deles, 12 anos, foram todos, né? E a gente viu isso aí acontecer e se repetir num curto intervalo de tempo, né? Parece que está se tornando uma coisa mais frequente também, que não se via no Brasil. Ou pelo menos não se tinha notícia disso, né? E agora a gente tem visto esses abusos coletivos, assim, de meninas de 12 anos. Né? O efeito copycat, vamos dizer assim, para esse tipo de fato, ele é assustador. Assim. E muitas vezes a gente fica pensando até que ponto a gente tem uma informação e pode estar contribuindo de certa forma para que situações como essa se repitam. E isso se identifica muito nessas situações dos ataques às escolas e tudo mais, mas nos parece também, e aí a gente nos questionamos, né? Está aparecendo mais porque está acontecendo mais, ou está aparecendo mais porque se tende a copiar o que se vê? Né? Então efeito também. É uma discussão, eu acho que a gente tem uma reflexão assim importante. Isso chama atenção porque acontece um crime desse tipo e logo em seguida aconteceu outro. Né? Exatamente. Muito próximos, assim, né? E mudando, esse fenômeno está ocorrendo também no feminicídio. Não sei se vocês viram, está se divulgando bastante, cada vez que se divulga, parece que aumenta epidemia, mais, né? Parece que aumenta mais. Ontem tivemos o 36º caso, se não me engano, se não estou enganado. Em função disso, já criaram agora um novo tipo penal, né? O vicaricídio. Também. No sentido de
tentar coibir esse novo tipo de comportamento, dessa vingança contra a mulher, mas que utilizando atingindo os filhos, seus pais, né, pessoas de intimidade da vítima mulher. Sim. Esse é um fato extremamente gravoso e que tem crescido assim também de forma assustadora a questão do feminicídio. Né? E vejam, pena mínima 20 anos. É uma pena pesada, né? Pesada, É uma das mais pesadas do Código Penal, né? Pena de 20 a 40 anos. Então, isso não tem freado. Por isso eu digo assim, a pena não está servindo, né, como modelo para tentar frear. Então, infelizmente, nós temos que trabalhar muito na conscientização, na educação, na busca do respeito, né, melhorar o próprio sistema de justiça penal como um todo, para tentar buscar mecanismos de aperfeiçoamento e impedir, né, que esses fatos aconteçam. Mais medidas, inclusive preventivas, no sentido de que possam se estabelecer ações e eu vejo ações muito positivas nesse sentido, né? Medidas que tentam dar garantia à mulher para que não haja uma violência, né? As medidas preventivas de apreensão das armas ou de aproximação, medidas protetivas que tenham, né, são utilizadas, mas estão sendo muito ultrapassadas no sentido de não ter a atenção e o limite. Então, infelizmente, nós temos esses registros extremamente danosos. Que parecem ser reflexos, assim, um reflexo de uma sociedade adoecida, né? Quer dizer, a gente vê... Outro dia me chamou a atenção, eu estava assistindo um telejornal ao meio-dia, telejornal famoso, e assim, durante mais de 20 minutos eram só notícias de crimes, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, ao ponto de eu mudar de canal, assim, não aguento mais, assim, é uma saturação, é um negócio que pesa, que incomoda. A gente sabe, claro, nós somos jornalistas, trabalhamos com comunicação, a gente sabe que não dá para esconder a realidade, temos que noticiá-la, mas a realidade está sendo muito cruel e muito pesada, né? Eu acho que imagino para vocês que trabalham... E nós que vivenciamos isso aí todos os dias. O que deve ser para vocês que trabalham nessa linha de frente, diretamente com isso. Mas eu acho que fica aqui também, como uma mensagem final desse programa aqui, a ideia de que nós temos todos, né, que fazer a nossa parte. Perceber os sinais que o Ministério Público vem alertando, como o programa Sinais, por exemplo, esses sinais que estão aí, né, que a doutora Maria de Fátima falou, os sintomas, quer dizer, é possível perceber às vezes o que está acontecendo e muitas vezes as pessoas não percebem por distração, por falta de informação, né? Mas os sinais estão aí, temos de saber interpretá-los. Esse programa vai chegando ao final, queria muito agradecer aqui a participação da doutora Lisiane, do doutor Mauro, doutora Maria de Fátima e do doutor Jaime Freitas, que estiveram aqui conosco hoje, trazendo uma reflexão aqui madura e consistente sobre vários pontos de vista aqui dessa questão que é tão complexa. Nós não vamos resolver isso nem nesse programa e nem em muitos programas, mas a gente tenta pelo menos entender um pouco mais, entender melhor esse fenômeno e saber como podemos fazer para mitigá-lo pelo menos. O programa Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Eu agradeço também a audiência dos nossos telespectadores. A reprise do programa de hoje você acompanha amanhã às 2h da tarde. Uma ótima noite e até amanhã às 9h da noite aqui na Rede RS.